queria convidar você a abrir lá em Colossenses, capítulo 1. Continuar a exposição aqui em Colossenses. A partir do verso 15. Vamos ler do 15 ao 23. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Quanto às que estão nos céus, estabelecendo... E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Pai querido, nós rogamos neste momento que o Teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações. Senhor, ilumine os nossos olhos, ilumine a nossa mente com relação ao que está na Tua palavra. Senhor, nós não queremos aqui falar de coisas humanas, mas nós queremos falar das Tuas verdades, da Tua revelação, Senhor. Por isso te peço que o Teu Santo Espírito possa estar trabalhando no nosso coração, trabalhando na nossa mente, trabalhando no que eu vou falar aqui, Senhor, que seja tudo para o louvor da Tua glória, que o Teu nome seja exaltado nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Esse texto, só da gente ler ele, a gente percebe que ele é um texto muito rico, com muitas questões aqui. Paulo, ele deu uma recheada nesses versos aqui, que é uma coisa impressionante. Não é? Ele fala de diversos assuntos ao mesmo tempo. A gente pode dizer que ele faz um resuminho da obra de Deus na história, aqui nesses versos, nesses poucos versos, de uma forma completa, que a gente vai ver um pouquinho disso. Então a gente não vai conseguir falar de tudo que está escrito nesse texto aqui, mas a gente vê algumas verdades, tirar algumas verdades para a gente do que está no texto. Só para a gente lembrar, a gente já vinha falando daqui da carta aos Colossenses, que Paulo escreveu essa carta para esses irmãos que estavam sofrendo uma penetração de ideias, de heresias, de deturpação do Evangelho. Então, Paulo se vê responsável, mesmo, como a gente já falou, que ele não conhecia pessoalmente os colossenses, mas ele quer fazer uma exortação, porque ele quer que o verdadeiro Evangelho, como ele fala aqui, esse é o Evangelho, termina aqui no verso 23, porque esse é o Evangelho da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, ele quer deixar claro, só existe um Evangelho, e ele quer rebater todos os erros que estão entrando na igreja de Colosso. Tá? Então, só para a gente ter esse pano de fundo aqui, entender o porquê que Paulo está escrevendo todas essas coisas. Esse texto, a gente pode perceber, e vários intérpretes, eles acreditam nisso, de acordo com os estudos, que esse trecho, pelo menos do 15 ao 20, era um hino cantado na igreja primitiva. A gente pode perceber, se você vier lendo o capítulo 1, que quando ele entra no verso 15, parece que ele muda linguagens. Vocês conseguiram perceber isso? E ele começa, ele é a imagem de Deus invisível. Algumas Bíblias até vêm destacado de uma forma diferente. Não sei quem na Bíblia de algum de vocês pode ter destacado, a partir do verso 15, ele põe num formato de poesia. Vocês viram isso? E a partir do verso 21 já não.
né, ele começa a argumentar novamente. Então, dando continuidade, ele cita possivelmente ele cita um hino cantado na igreja primitiva. E é interessante ver o que a igreja cantava. E nós precisamos voltar realmente a cantar esse tipo de coisas, essas verdades que estão presentes na palavra de Deus. Tá? Mas isso aí é só uma informação para vocês se situarem aqui. Vamos lá, ele começa falando, a partir do verso 15, sobre a pessoa de Jesus. A gente já falou bastante sobre, quando a gente estudou o credo apostólico, a gente falou sobre a pessoa de Jesus. E ele começa falando aí que ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Então, a gente falou, quando a gente estudou Jesus, o Deus e o homem ao mesmo tempo. E aqui ele está falando que ele é a imagem do Deus. E a gente pode pensar na própria questão de quando Deus criou o homem, que ele fez o homem à imagem e semelhança. Só que quando ele fala aqui da imagem do Deus invisível, a gente tem que entender que ele é diferente. Ele não é simplesmente a imagem e semelhança como nós, mas ele é a própria expressão de Deus, como diz lá o escritor aos Hebreus, a própria expressão de Deus. Tá? Ele não era simplesmente mais um homem como eu e você, mas ele era o próprio Deus encarnado. Ele é a imagem do Deus que é invisível, que é espírito, porque Deus é espírito, mas ele foi o Deus encarnado. Tá? E aí ele fala o primogênito de toda a criação. E a partir até esse verso, dessa frase, o primogênito de toda a criação, surgiu, a gente estudou sobre isso também, um ensino errado, de que Jesus foi o primeiro a ser criado. E isso está errado. Jesus não foi criado. Ele é o próprio Deus. Então, por que será que Paulo fala aqui de primogênito? Ele está falando aqui não de uma questão cronológica de Jesus ter sido o primeiro criado, mas de uma questão do significado da primogenitura. Para os judeus e naquela época, o primogênito ele era o que recebia toda a herança. Ele era o detentor de todas as coisas que pertenciam ao Pai. Então, quando o texto aqui está falando sobre Jesus ser primogênito, não significa que ele é o primeiro a ser criado, mas ele é o que herda todas as coisas. Tá? Até o Hebreus, capítulo 1, verso 2 diz: mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Tá? Então, Jesus, ele é o herdeiro de todas as coisas. E por isso ele tem primazia em todas as coisas. E o texto vai falar bastante disso. Continuando, ele fala, até esse verso que a gente leu agora de Hebreus, fala disso também. Por meio dele, todas as coisas foram criadas. Nós já estudamos isso também. Jesus, ele estava presente. Foi através dele que tudo foi criado. Ele não veio depois. Ele é o próprio agente da criação. Amém? Jesus estava lá. E João 1, do verso 1 ao 3, fala: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então ele é o artífice da criação e o universo é criado em sua pessoa. Isso é interessante a gente notar. Não foi simplesmente criado por ele, mas nele, por intermédio dele. Ele é o artífice e ele é o meio. Jesus é o que sustenta todas as coisas. A palavra diz que tudo no universo é sustentado pela sua palavra. Amém? Estão acompanhando comigo? Parece que a gente está só fazendo uma análise aqui do texto, mas tem uma coisa muito interessante aqui que eu quero que a gente entenda. Aqui está falando sobre Jesus estar na criação. Vamos pensar um pouquinho na criação. Eu sei que todo mundo aqui já sabe, Deus criou, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma, vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e aí começa a narração, e Deus disse: haja luz, e começa todo o processo da criação. E é exatamente sobre isso que Paulo está falando aqui. Jesus é o agente de todas essas coisas. Jesus criou, Deus criou através de Jesus e com o Espírito Santo, foi uma ação do Deus Trino. Eu não vou ficar repetindo tantas essas coisas porque a gente estudou sobre isso, mas a criação é uma ação do Deus Trino. A gente percebe muito isso na criação do homem.
Porque o próprio Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então ele estava fazendo uma reunião com ele mesmo, e ele mesmo deliberando e decidindo, vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança. Então, a presença do Deus Trino na criação. Agora, a gente viu, quando Deus criou todas as coisas, a gente vai lendo todo o processo da criação, a cada dia. O que Deus falava no final de cada dia? Está escrito lá, e viu Deus que era bom. E no sexto dia, quando ele cria o homem, o que Deus fala? E viu isso que era muito bom. Então Deus criou todas as coisas perfeitas. Amém? Tudo é perfeito. Tudo é perfeito. Eu vi até um pastor fazendo uma analogia muito interessante, que a gente olha para o mundo hoje. E aí a gente vê que isso não tem nada de perfeito. A gente olha as pessoas, a maldade, a crueldade, a violência, a corrupção. A gente vê a própria natureza, né, sofrendo coisas e fazendo as pessoas sofrerem. Terremotos, tempestades, vulcões. E a gente fala, nossa, isso tem certeza que Deus fez isso muito bom? Tem alguma coisa errada no processo. E tem mesmo. A gente vai ver exatamente isso. Mas tudo que Deus criou era perfeito. E aí que eu vi esse pastor falando, ele falou, imagina essas cadeiras aqui, né? Vamos pensar, né, essa cadeira até que ela é mais fortinha. Vamos pensar naquelas cadeiras de plástico bem comunzinhas, aquelas que estão usando agora. Senta uma pessoa de 200 quilos, a cadeira quebra. Aí você olha para a cadeira e fala o quê? Essa cadeira é uma porcaria. Aí o fabricante da cadeira ele vai falar o quê? Peraí, essa cadeira não é uma porcaria, não. A questão foi que eu projetei ela para pessoas até 100 quilos. Se você botou uma pessoa de 200 quilos, a culpa não é do fabricante. Então, essa analogia eu achei muito legal, porque Deus nos criou para um propósito. Só que o homem usa a si mesmo e todas as coisas para um propósito que não foi o que Deus criou. E aí nós vamos falar, o fabricante fez errado? Não, nós estamos usando de forma errada. Deus criou tudo perfeito. E, claro, o que estragou tudo foi o pecado. Que está lá no capítulo 3, o pecado de Gênesis, o pecado estragou todas as coisas. Ele estragou primeiramente o homem, porque Deus disse, no dia que comer, você morrerá. E aí se a gente lê lá o relato de tudo que aconteceu, de Deus falando com o homem, né, e todas as consequências que o homem iria sofrer por causa do pecado, estragou tudo. O homem agora que ele era imortal, agora ele vai experimentar a morte. O seu corpo vai sofrer. O trabalho vai se tornar uma coisa pesada, que não era. O trabalho era uma coisa boa, agradável, e agora o trabalho vai se tornar pesado. No suor do teu rosto você vai comer o teu pão. Agora a mulher vai ter dor de parto. Então todas as coisas foram estragando, primeiramente no homem, e, consequentemente, em toda a criação. Por isso que Paulo fala lá em Romanos 8:22, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. A criação está angustiada, esperando uma renovação ao seu propósito original. Estão acompanhando comigo? Então Deus criou todas as coisas perfeitas, o pecado vem e estraga tudo, o pecado do homem estraga o homem e, consequentemente, estraga todas as coisas. Trouxe consequências terríveis para a criação. Então, se nós vemos a criação hoje, a natureza, da forma como está, é por causa do pecado. Então, o pecado não atingiu somente o homem, atingiu toda a criação de Deus. Ok? Mas, no verso... Deixa eu voltar aqui. Então, ele vem falando sobre todas as coisas criadas até o verso 17. E ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Aqui no verso 16 vai falar um pouquinho sobre autoridade, mas eu não vou entrar nessa questão da autoridade agora, não, para a gente seguir o raciocínio. Tá? Mas aí no verso 18, olha que interessante. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, o princípio e o primogênito entre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Não é interessante esse salto que Paulo faz aqui? Ele vem falando da criação,
E vem falando das autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele, Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Falando de tudo aquilo que foi criado lá no princípio. E aí agora no verso 18, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o cabeça do corpo que é a igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos. Então a gente pensa, poxa, Paulo deu um salto aqui. Por que ele deu esse salto? Ele vem falar agora da igreja. E se a gente continuar lendo, ele vai fazer uma conexão. Ele parece que ele põe em ordem inversa. Mas é essa conexão que eu quero que a gente faça nessa manhã. Deus cria todas as coisas perfeitas. Tudo perfeito. O homem peca e destrói tudo. Vamos pensar dessa maneira. Tudo está corrompido, tudo está estragado. E a natureza, toda a criação, todo o universo, creio que todos aqui vão lembrar, pelo menos, do dia em que se converteram, do dia que a palavra de Deus entrou no seu coração e você foi impactado pelo Evangelho. E isso nós temos que relembrar sempre e dar glórias a Deus por isso. Mas se nós mantivermos essa relação da salvação, é eu e Deus aqui, Deus me salvou, e que nós podemos perder o foco. Isso pode se deturpar. E nós passamos a entender o Evangelho de uma forma pessoal, como se o negócio é para mim. Existe até eu já ouvi isso, talvez você já tenha ouvido também, que a Bíblia é uma carta de amor de Deus para você. Quem já ouviu isso? A Bíblia é uma carta de amor de Deus para você. Não deixa de ser uma verdade. Só que se a gente encarar com a Bíblia assim, é um negócio para mim. Aqui é uma carta de Deus para mim, porque Deus pensa em mim. A gente começa a trazer de uma forma egoísta a salvação. E o que o Paulo está falando aqui, galera, sim, Deus salvou cada um. O sangue de Jesus está individualmente sobre cada um, mas tira o zoom. O negócio é muito mais amplo. A Bíblia não fala da minha particularidade com Deus. Ela fala da minha particularidade com Deus e ela fala de toda a criação conectada ao propósito de Deus. Fala da igreja. Por isso que Paulo aqui ele vem falando, ele não começa falando Deus criou todas as coisas, em Jesus tudo subsiste e você é especial. Jesus olhou para você e te viu como uma pessoa muito importante e quis te salvar. Não, ele tem um plano muito maior. Entende? A gente tem que ter um equilíbrio nessas coisas. Senão a gente começa a ficar um negócio meio estranho. Não, o negócio é para mim. A Bíblia é para mim. A igreja é para mim. E aí a gente começa a deturpar várias outras coisas que, de repente, a gente consegue falar aqui. Mas vamos focar aqui um pouquinho Ele começa falando, Jesus é o cabeça da igreja. Então eu quero falar um pouquinho aqui sobre a igreja. Sobre esse plano maravilhoso de Deus, que é a igreja. A nova criação de Deus. Amém? Ele começa falando aqui que ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. E aí nós podemos pensar, o cabeça fala de autoridade. Lá em Colossenses mesmo, no capítulo 2, verso 19, ele está falando aqui de outro assunto, mas o final aqui, trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Então, se nós estamos ligados ao cabeça, nós podemos agora ser sustentados pela cabeça e que efetua o crescimento dado a Deus, dado por Deus. Nós temos que ter em mente, Jesus é o cabeça da igreja. Ele é a origem da igreja. Se a gente pensar aqui na questão da criação, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e tudo foi feito pelo verbo, que é o próprio Jesus. A igreja é feita por Jesus, através de Jesus e em Jesus. Aí ele pode falar, mas isso eu já sei. Isso há muito tempo eu já ouvi. Só que isso tem que ser mais do que simplesmente uma palavra. Não, eu sei que Jesus é o cabeça, ele é o dono da igreja, ele é o... Mas ele dirige todas as coisas. A palavra, a Bíblia nos fala que Jesus é a palavra. Lá João fala, a palavra, o verbo estava com Deus. Então quem que deve guiar a igreja? A palavra.
Hoje a gente vê a igreja trabalhando de uma forma tão, a igreja de uma forma geral, trabalhando de uma forma tão estranha, onde a Bíblia não é mais o centro de todas as coisas, onde a Bíblia pode ajudar. Ela é útil, mas a gente não pode focar nela. Acho que eu já falei disso outras vezes, que eu ouvi um pastor falando isso. Não, a Bíblia é muito útil, mas a gente não pode entender tudo nela literal. Nem tudo que está nela é exatamente o que Deus quis dizer. Então, se a gente tirar a palavra do centro da igreja, que é Jesus, a igreja perde o seu propósito. Porque o propósito de Deus na igreja é cumprir aquilo que Ele é. Fazer as coisas da forma como Ele estabeleceu. Amém? Então falarmos a origem da igreja, o cabeça da igreja é Jesus, é dizer, a origem da igreja está na palavra, está no Evangelho. Está aqui. Não é num movimento. A igreja não é um movimento de pessoas. Não são ideologias. Não é uma associação. Não é um clube. Não é nada disso. É a manifestação da vontade de Deus na terra. É a nova criação de Deus. Nós temos que ter essa consciência. Eu não estou aqui cumprindo uma cartilha de coisas a fazer. Não, eu sou uma nova criatura. Eu sou chamado para cumprir um propósito eterno de Deus, que Ele falou para Adão, e Ele fala para nós agora novamente. Voltar a toda a criação ao propósito original. Então, quando nós trazemos esse olhar para mais distante, nós percebemos que nós estamos inseridos num ambiente muito maior do que nós, numa coisa muito grandiosa. E se a gente pensar na própria questão da igreja, a igreja, nós cremos na igreja universal, na igreja que está espalhada no mundo inteiro. E nós estamos aqui cultuando ao Senhor nessa manhã, e do outro lado do mundo, talvez tenha alguém, um grupo de pessoas reunidas também cultuando a Deus, numa outra língua, num outro idioma, de uma outra maneira, pessoas completamente diferentes de nós, na cultura, em todas as outras coisas. E se a gente, quem tem a oportunidade de viajar o mundo e conhecer, eu estava vendo, eu sigo algumas pessoas no Twitter, no Facebook, e tem um pastor que ele está lá na Polônia, e ele postou uma foto ontem, reunindo com líderes da igreja lá na Polônia. Olha que maravilha, é a igreja de Cristo. Por isso que a gente não pode individualizar o Evangelho. Ele está espalhado pelo mundo inteiro. Então nós temos que entender, nós estamos inseridos nesta igreja no mundo inteiro. E isso é muito importante. Tá? Por quê? Porque Deus, aí a gente continuando lá, Deus reconciliou todas as coisas. A gente percebe essa questão da nacionalidade. Como brasileiro é mais fácil, né? Porque brasileiro gosta de todo mundo. É só aparecer um estrangeiro aqui que a gente fica todo feliz. É ou não é? Já quer aprender a falar a língua do cara, né? Quer falar alguma palavra no idioma, a gente quer se comunicar. O brasileiro é uma pessoa assim muito simpática, muito aberta. Mas não é bem assim no mundo inteiro. Você vai em outro lugar do mundo, você fala que você é de outro país, o cara não quer papo com você. O que você vem fazer aqui no meu país? Não gosta. Então, a gente tem que entender essas barreiras culturais, né, internacionais, elas afetam muitas coisas. Por isso que Paulo, ele fala lá, agora já não existe mais judeu, já não existe mais grego. Por quê? Porque nós somos agora uma nova criação. A igreja, ela ultrapassa essas barreiras de todas as formas. A barreira da língua, a barreira da cultura, porque agora não é mais a cultura que importa. Mas a nossa cultura é diferente. Então, não. Porque agora nós estamos numa outra cultura. Nós estamos na nova criação. Então agora já não existe mais brasileiro, norte-americano, australiano, polonês. Existe o corpo de Cristo. Isso é maravilhoso. Ele reconciliou todas as coisas. Ele reconciliou todos os povos. Tem vários relatos na época da guerra, de soldados que eles combatiam entre si,
E eu não lembro exatamente a história, mas eu sei que foi na Segunda Guerra e um soldado encontra o outro, e eles eram inimigos, teoricamente, um teria que matar o outro, e aí ele percebe que o outro era um irmão em Cristo, e ele era um cristão, e ele fala, então agora a nossa guerra acabou. Nossos países estão em guerra, mas nós somos irmãos e a guerra entre nós não existe. E isso é lindo, isso é maravilhoso, isso Jesus conquistou lá na cruz. Já não existe mais o conflito, a separação. Nós somos irmãos. Isso é fruto da obra redentora de Jesus lá na cruz. Vamos ler lá no verso 20. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Agora, eu quero pensar um pouquinho sobre essa reconciliação. Então, primeiro, a gente falou aqui já da nossa salvação particular. A nossa salvação particular é o quê? É a nossa reconciliação com Deus. Então, esse é o primeiro passo da nossa salvação. Esse é o primeiro passo do propósito eterno de Deus. Em primeiro lugar, nós precisamos estar reconciliados com Deus. É por isso que nós estamos aqui hoje. É por isso que nós podemos cantar louvores a Ele. É por isso que podemos adorá-lo. É por isso que o Espírito Santo habita em nós. É por isso que o Espírito Santo revela a palavra de Deus a nós. Porque Ele nos reconciliou com o Pai. A separação, aquele abismo que existia, agora não existe mais, por causa do sangue dele derramado naquela cruz. Por causa da morte do corpo físico de Cristo. Ele nos reconcilia com o Pai. Amém? Então esse é o primeiro passo. Esse é a gente dando o zoom do propósito da cruz. E aí, quando você tira o zoom, você percebe a reconciliação entre todo mundo. A igreja de Cristo espalhada pelo universo. Se a gente pode dizer assim, não sei se lá em Marte tem algum salvo, mas em toda a terra, todos os salvos espalhados pela terra, em qualquer língua, em qualquer nação, em qualquer cultura. Então, a gente tem que entender essas duas partes, da reconciliação nossa com Deus e da reconciliação de um povo todo escolhido, uma nação santa com Ele. Amém? E aí, é interessante ver nesse verso 20, aqui mesmo, que a gente estava lendo, que ele fala que reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus. Então a gente pode pensar, é essa a reconciliação, os homens na terra, Deus no céu. Mas ele fala aqui de todas as coisas. Ele não fala todas as pessoas, percebe? Ele fala das coisas. Ele está falando o quê? Da criação. Na morte de Jesus na cruz, ele não estava simplesmente já é um negócio, reconciliando pessoas com Deus. Mas ele estava reconciliando todo o universo. Trazendo todo o universo ao seu lugar. Colocando tudo no seu eixo. Acertando a coisa. Tudo. A gente percebe, Então, o negócio é muito maior do que nós. O propósito de Deus é maravilhoso. Porque Deus, Ele é grandioso. Se Deus é infinito, nós não podemos fechar o propósito de Deus na nossa salvação particular, ou na nossa igreja, ou nas pessoas, mas é todas as coisas. Ele reconciliou tudo. Só que essa reconciliação, Ele faz através da igreja. Da mesma forma como Ele fez lá com Adão. Ele faz com a igreja. Então, nós somos os agentes da reconciliação de Deus no universo. Se a gente começa a pensar dessa maneira, todas as nossas atitudes, o nosso relacionamento com as coisas são transformados. Tudo muda. Tudo muda. Porque nós paramos de olhar para um propósito fixo aqui, pequeno. A gente... É muito comum a gente pensar na igreja, e a questão da nossa vida, separando a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã, da nossa vida secular. Eu sei que a gente já falou muito disso, mas é sempre bom a gente ressaltar e bater nessa tecla novamente. Não existe mais a nossa vida com Deus e a nossa vida normal. Porque nós somos novas criaturas.
Ele nos reconciliou com Deus e nos fez nova criação. Então, se a gente entende dessa maneira que todo o nosso propósito agora é reconciliar todas as coisas com Ele, reconciliar, voltar tudo ao seu propósito original, todas as nossas atitudes, as nossas ações, tudo que nós fizermos no nosso dia a dia, seja onde estivermos, tem que ser com o propósito de levar toda a criação a Deus de novo, ao propósito original. Então, quando nós estivermos trabalhando, nós não estamos trabalhando ali simplesmente porque eu tenho que trabalhar. O meu trabalho tem que ter um fruto eterno, nesse propósito de reconciliação de todas as coisas com Deus. Eu estou lá porque eu trabalho para o sustento da minha casa, porque eu tenho uma família, então a minha família é um propósito do meu trabalho. É glorificar a Deus no meu trabalho, abençoando a minha família, trazendo a minha família para o propósito que Deus estabeleceu. Do suprimento, que nós trabalhamos como Deus estabeleceu para darmos sustento à nossa casa, porque Deus pensou assim. A gente pensa que quando a gente vem para Deus, e a questão da fé, então agora Deus faz tudo e eu não faço mais nada. Eu fico de braço cruzado esperando Deus me dar as coisas. Mas não é assim que funciona. Nós temos que entender, tudo vem dele, é óbvio. Sem ele, nada do que consegue ser. Tudo existe por meio dele. Então todo sustento, lógico que vai vir dele. Mas ele quer que nós trabalhemos para isso. Então o nosso trabalho é para sustentar a nossa família, trazer a nossa família para o propósito de quando Deus estabeleceu a família lá com Adão e Eva. É naquele propósito. E aí o nosso trabalho é focalizado no plano de Deus, do nosso sustento, de cultivar a terra, de fazer as coisas. Tudo bem, acho que não tem nenhum agricultor aqui. Aí você fala, não, mas então meu trabalho não é cultivar a terra. Mas nós trabalhamos de uma maneira ou de outra, da mesma maneira. E aí, isso tem que criar um impacto em nós. Como que nós trabalhamos cria esse impacto no meio ambiente. Então, eu não vou falar aqui de ecologia, mas acaba sendo uma coisa que a gente tem que parar para pensar. Tudo à nossa volta tem que voltar ao propósito original de Deus. Então, o cuidado com a criação de Deus. Então, vamos pensar na ecologia de uma maneira cristã, mas pensar no sustento de todas as coisas, das pessoas. Tudo tem que voltar no propósito eterno de Deus. Amém? Tudo voltando para Ele, porque tudo é dele, tudo por causa dele. Então nós vamos pensar, no nosso trabalho não é por minha causa. Meu trabalho é por causa do plano eterno dele. Eu vou estudar por causa do plano eterno dele, porque eu preciso de conhecimento em qualquer área que seja para manifestar a glória dele. Então, nós podemos pensar até nas pessoas que estudam, fazem pós-graduação, não sei o quê. Por que isso? Trazendo todo esse conhecimento dentro de uma cosmovisão cristã, dentro do que Deus fala na sua palavra. Não pode haver separação. Não, eu tenho a minha vida com Deus e eu tenho a minha vida acadêmica. Elas têm que se mesclar. Tudo se mescla. Não existe mais separação. Não existe mais o trabalho e minha vida pessoal. Não existe eu lá em casa e eu na igreja. Tudo gira em torno agora de reconciliar todas as coisas com Deus. Amém? Estão conseguindo me acompanhar? Tem muita coisa para falar acerca desse texto aqui, mas eu não vou falar tudo não, senão a gente não sai daqui. Então eu quero que a gente, pensando agora aqui, fazendo um resuminho de todas as implicações daquilo que a gente falou aqui. Tá? Então, primeira coisa, nós somos reconciliados com Deus mediante a crucificação e ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Isso nós temos que fincar aqui. A relação pessoal que Adão e Eva tinham com Deus foi restaurada em Jesus. Em nós agora. Nós somos a nova criação de Deus. Amém? Então, da mesma maneira que Adão e Eva se relacionavam com Deus, é como Deus quer se relacionar com a gente. Da mesma forma como Adão e Eva trabalhavam e viviam na terra, nós precisamos viver agora. A diferença é que eles viviam numa terra perfeita e nós não. Essa é uma diferença importante. Nós não vivemos no Jardim do Éden, mas nós estamos a caminho.
olhando essa passagem, então nós percebemos esse ponto de vista cósmico e não individualizado. A obra reconciliadora de Cristo na cruz abrange a quebra entre o homem e Deus e a quebra entre a terra e o céu. Tá? Eu estou lendo aqui um resuminho que eu fiz para a gente não perder o foco. Cada qual pode ser salvo individualmente, mas não fomos salvos para uma vida individualista. Somos parte da restauração que Deus fez de todas as coisas e fomos trazidos ao testemunho missional do Evangelho restaurador de Deus, o corpo de Cristo. Então aqui vem uma parte importante da igreja, que é esse aspecto missional. Nós temos uma missão. A primeira missão nossa é proclamar o Evangelho. Isso então faz a gente pensar na igreja de uma forma completamente diferente. Fomos salvos na família de Deus num nível universal. Mas uma coisa que eu quero frisar com vocês aqui também, em Cristo fomos chamados também à igreja local. Temos uma relação pactual com outros membros da igreja local. Então agora, a gente estava pensando no individualizado, a gente tirou o zoom e viu de uma forma macro todo o universo, agora eu quero dar um zoom um pouco maior, mas não como estava antes, mas chegarmos na igreja local. Porque nós falamos aqui, Deus nos reconciliou todas as coisas e fez um povo espalhado pelo mundo inteiro. Mas aí nós estamos reunidos aqui. A igreja local. Deus nos colocou aqui e nos fez ter uma aliança. É uma relação pactual entre nós. Nós temos um acordo aqui entre nós. É ou não é? E essa reconciliação entre nós foi alcançada por Jesus na cruz. A igreja local, ela é extremamente importante nesse propósito de Deus. Porque nós sabemos que nós temos uma conexão com todos os irmãos espalhados pelo mundo. Mas eu te pergunto, com quantos japoneses você conversou hoje? Ou vai conversar? Nenhum. Mas nós estamos reunidos aqui. Um povo que Deus separou para estar aqui, hoje. Nesse local, Deus nos chamou para essa comunidade. E nós precisamos trabalhar dentro desse propósito de reconciliação de todas as coisas, nesse propósito missional da igreja, nesse plano igreja local. Não podemos perder essa importância. E aqui a gente pode tirar várias conclusões do que a gente vê na igreja hoje. A gente já tem falado muitas vezes aqui sobre a questão dos desigrejados. Isso não é plano de Deus. E como foi falado agora durante a ceia, Deus tem um propósito na igreja. A Santa Ceia, ela não é para ser tomada em casa sozinho. Alguém faz isso? Não faz sentido. Como que a gente vai discernir o corpo tomando a ceia sozinho em casa? Não existe isso. Existe uma união do corpo. E como e Deus sabe, que Ele não tem como reunir a igreja inteira, um dia estaremos reunidos todos na glória. Toda a igreja universal, seríamos uma única igreja junta, adorando ao Senhor. Mas não podemos, estamos presos no tempo e espaço. Então, Deus sonhou com a igreja local. Como Paulo aqui, ele estava falando para a igreja de Colosso, era uma igreja local. E ele estava falando dessa importância deles ali. E aí Deus nos fala hoje aqui, da nossa importância aqui, da nossa relação pactual. E aí, Deus, nessa reconciliação de todas as coisas, Ele estabelece uma nova aliança. Quando Jesus, na Santa Ceia, que Ele fala, este é o sangue da nova aliança, do novo pacto estabelecido. E hoje nós celebramos a Santa Ceia aqui, relembrando essa aliança que Jesus fez e nós tomando parte nesse pacto com Ele. Porque todo pacto tem essa via dupla. O pacto ele não é feito de um lado só, certo? Deus estabeleceu e nós aceitamos, falamos, sim, Senhor, esse é o melhor pacto que pode existir. Eu estou dentro. Eu não quero ficar fora disso nunca. Porque fora disso é perdição eterna. Eu quero estar dentro desse pacto.
Então, se nós assumimos diante de Deus um aceite desse pacto, nós, reunidos como igreja local, nós estamos assumindo um aceite desse pacto entre nós, dessa reconciliação entre nós. E a grande, talvez trazendo uma sombra dessa igreja universal, que é de culturas, línguas diferentes, hábitos diferentes, nós estamos aqui num povo pequeno, mas que cada um tem as suas particularidades. É ou não é? Ninguém é igual a ninguém. Ninguém fala igual a ninguém. Ninguém gosta da mesma coisa. Tem os mesmos gostos que o outro. Tenho certeza que muita gente gosta de determinada comida, o outro não gosta. Um gosta de comida mais temperada, o outro menos. Um gosta de frio, o outro gosta de calor. Nós somos pessoas diferentes. Mas essa é a grande beleza do Evangelho. Deus pegou pessoas diferentes, reuniu no mesmo lugar, para que nós fizéssemos um pacto, uma aliança, e que buscássemos viver para honrar essa aliança. Foi isso que Jesus conquistou lá naquela cruz. A reconciliação dele não é só minha, não é só da Igreja Universal, é da nossa igreja, da igreja local, do pequeno pedaço do corpo de Cristo reunido. E nós temos que trabalhar em função disso, trabalhar em função dessa nossa unidade. O lema da nossa comunidade é: esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É trabalharmos em função disso, pensando nessa obra grandiosa de Deus de reconciliar todas as coisas, falando, agora nós temos que nos reconciliar. Temos que perseverar nessa reconciliação alcançada por Jesus lá na cruz. A obra é dele, não é nossa. Não é no nosso esforço. É interessante de pensar, mas lá fala sobre esforçar-nos. Então eu tenho que fazer. Mas tudo, a gente tem que entender, tudo é por causa dele, é por meio dele. É a obra do Espírito Santo. Por isso que fala do vínculo da paz. A unidade do Espírito. Nós temos que entender, então, se é por uma obra do Espírito, eu preciso ser cheio do Espírito. Eu preciso, todos os dias, me colocar diante de Deus, diante da palavra de Deus, para alcançar a plenitude do Espírito na minha vida, para que eu possa abençoar a igreja na qual eu estou inserido. Esse é o grande propósito de Deus. É disso que Paulo está falando aqui em Colossenses. Amém? E aí, trabalhando dessa maneira, a gente pode pensar no que Jesus orou lá em João 17, para que todos saibam, que eles sejam um, da mesma forma que nós somos um, para que o mundo creia. Aí da unidade traz esse propósito missional da igreja, de levar o Evangelho. Não existe como levar um Evangelho individualizado, querendo mostrar, não, você tem que olhar para mim. Não, olha para nós. E você vai ver a nova criação. Existe o eu, mas existe o nós. Olha para nós aqui. Nós temos que mostrar para o mundo quem nós somos. Que nós somos a nova criação de Deus. Nós, como igreja local, temos essa missão de mostrar para o mundo que nós somos a nova criação de Deus, reconciliados com Ele lá naquela cruz. Amém? Pelo sangue de Jesus. Então, eu sei que eu falei muita coisa aqui, mas em outro momento talvez a gente pode continuar esse assunto, que eu até terminei aqui. Em essência, nós somos reconciliados para reconciliar, mas aí já é um outro assunto, lá baseado em Coríntios, são os ministros da reconciliação. Mas que nessa manhã a gente saia com essa consciência de todo esse aspecto grandioso da obra de Deus, da obra de Jesus lá na cruz. Jesus, Ele é o Criador de todas as coisas e fez tudo perfeito. O homem pecou e estragou tudo. Na cruz, Jesus reconcilia todas as coisas para voltar ao estado original e coloca tudo isso na nossa mão, nesse plano missional da igreja. E Ele trabalha isso de forma universal e trabalha de forma local, nesse pacto que nós precisamos cultivar e respeitar e honrar dia a dia. Amém? Eu quero convidar você a se colocar em pé.